Boa noite, Gil. A primeira. Glória a Deus pela sua vida, Gil. Como você tá, Gil? Você tá bem? Suportar o ID, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. Daqui a pouquinho a gente já começa. Boa noite, Lúcio, bem-vindo à live Secreto com Deus. A gente começa já, tá? Boa noite, Li. Boa noite, Clau. Boa noite. 1 minutinho pra gente começar. 1 minutinho. Aí a gente já começa. Boa noite, Lulu. Tem um monte de gente conhecida aí. Boa noite. Como que você tá, Clau? Tá frio aí? Que bom que você entrou. Hoje deu tempo, né, de entrar no comecinho, né, Clau? Ô, gente, eu coloquei um brinco aqui, mas eu vou ter que tirar. Olha isso. Eu não tenho problema com brinco, não, mas não sei o que aconteceu com esse que tá deixando minha orelha toda vermelha. Boa noite, boa noite. Boa noite. Nós já vamos começar já. Bem-vindos, mais uma live Secreto com Deus. Mais uma, para honra e para glória do Senhor. Eu acho que já é a quinta ou a sexta, hein? 3, 4, 5. Eu acho que é a quinta já. E glória a Deus por isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seria uma livezinha só pra gente conversar e bater um papo. E grandes coisas fez o Senhor estar fazendo. Oi, Val! Tudo bem? Bem-vindo, oi, Ti. Tudo bem? Que bom que vocês entraram. Meu time de quarta-feira. Porque sexta foi tão pouquinho. Aí eu falei, bom, vamos voltar pra quarta, que quarta tá dando certo, né? Mas não tinha como por causa do jogo, né? Então vambora. Bora. Shalom, shalom. Shalom, Rafael. Rafaela. Ô, Rafa, tudo bem? Como está? Que bom, fico feliz que você tá aqui. Bora começar? Bora lá, gente. Olha, hoje... Deixa eu colocar um fundo, peraí. Um fundinho de instrumental. Adoro instrumental gospel. E aí a gente pode ir falando. Glória a Deus, mais uma live abençoada. Abençoada por Jesus. Tava lendo aqui até agora. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, gente. O Ricardo passou mal à noite e ele não tava bem para dirigir. Aí nós tínhamos várias entregas. E aí eu acabei dirigindo para ele o dia inteiro. Cheguei correndo, fui fazer as coisas e ainda consegui estudar um pouquinho a nossa live. Vamos lá? Gente, a minha abençoada aqui, a palavra viva de Deus. E para começar, caderno e caneta na mão. Eu fiz aqui depois eu falo para vocês sobre isso. Eu tenho um caderno de anotações aqui, ó, para anotar o que Deus vai falar com a gente. Já vou deixar preparado aqui. Então, bora lá. Boa noite quem tá entrando agora. Vai começar agora. Live Secreto com Deus. Vamos lá? Ó, eu fiz várias anotações aqui de novo, gente. Porque tudo da cabeça pra guardar não dá. Então, essa live, ela vai fechar um ciclo de 3 lives que Deus falou conosco sobre o nosso coração. O nosso coração, eu já falei para vocês, coração é o centro da vida, a fonte das emoções, dos sentimentos, das ações, né? Das nossas ações, das nossas reações, né? Então, bora lá. Beleza. Na primeira live sobre o coração, o Senhor falou conosco em Ezequiel 36, 26, que Ele transforma o nosso coração nos dando um coração novo, certo? Ezequiel 36, 26, Deus nos dá um coração novo, um espírito novo, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, certo? Bora lá então.
Sexta-feira, nós falamos de Provérbios 4:23, né? Aonde Deus fala para nós guardarmos o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida eterna. Lembra? Então tá bom. E aí hoje, última live do coração, não menos importante, gente. Para mim é a mais importante. Porque mexeu muito comigo, o Senhor falou comigo através dessa passagem, há muito tempo atrás. Tenho até ela marcadinha aqui na minha Bíblia, vou até mostrar para vocês. Ele falou comigo aqui, ó, tá aqui, ó, Samuel. Ó, eu marquei aqui, 1 Samuel. Aqui, minha Bíblia, ó, aqui, ó, tá aqui bonitinho. Falou comigo, eu chorei pra caramba. E aí, hoje, 1 ano e pouco depois, eu tô tendo a oportunidade de falar sobre essa palavra. Então, vamos lá. 1 Samuel 16:7. Deus usa pessoas por conta desse coração. Então, a sequência foi: Ele nos deu um coração novo. Ele saiu aqui. Ele pede pra gente guardar o coração. E aí, Ele vai nos usar. Ai, que coisa mais linda. Então, assim, gente, marca aí quem quer marcar para depois estudar sobre isso, tá? Além de ler a passagem de Samuel, tá bom? O foco nunca vai ser Deus procurando pessoas perfeitas. Nunca. Mas Deus sempre vai estar procurando um coração disponível a Ele. Olha que coisa mais linda. Às vezes a gente acha que a gente vai ter que estar perfeito para Deus nos usar, para Deus nos escolher, para Deus fazer a obra através da nossa vida, né? A gente acha que nós vamos ter que estar perfeito, que a gente não vai poder mais pecar. Oh, meu Deus, não. Ele vai nos usar assim mesmo, tá? Deus sempre procura os improváveis. Aqui na tua frente tá uma improvável, como eu já falei para vocês outras vezes. Eu jamais imaginava estar aqui, nessa tela, numa live, ao vivo, falando de Deus. Boa noite, Lu. Deus abençoe a sua vida, viu? Então, Deus nunca vai buscar os improváveis. A palavra de Deus diz que Ele usa os loucos desse mundo para confundir os sábios, tá? Então, Ele vai dar preferência praticamente sempre para os improváveis, tá? Então, se você se acha um improvável, sinto muito. Você tem uma grande probabilidade de o Espírito Santo alcançar seu coração, hein? Eu falo que, cuidado, que hoje o Espírito Santo pode pegar na curva e as meninas dão risada. Gente, o nosso texto base de hoje tá em 1 Samuel 16:7. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, tá? Então vamos lá. Olha que preciosidade. Presta atenção. Porém o Senhor disse a Samuel: não considere a aparência nem a altura dele, porque isso eu rejeitei. Porque eu, o Senhor, não o vejo como o ser humano vê. O ser humano vê a aparência, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Ô, gente, olha que coisa mais linda. Olha para onde o Senhor está nos levando. Oi, Aninha, boa noite. Tudo bem? Começamos há pouco. Olha o que o Senhor fala para Samuel. Samuel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, gente. Samuel foi um homem abençoado. Samuel foi filho de Ana. Ana queria muito ter um filho e ela não conseguia ter filho. E um dia ela clamou tanto ao Senhor e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser seu. E aí ela levou Samuel para ficar... eu esqueci o nome de quem ele foi. Depois, se alguém lembrar, coloca aí para mim. E ele foi ficar... em um local aprendendo tudo sobre Deus, e de repente o Senhor chama ele uma noite: Samuel. E aí Samuel acho que é Eliseu. Samuel acha que é Eliseu que chama ele. Realmente eu não lembro o nome,
mas depois eu procuro para vocês. Eu sei que Deus chama Samuel 4 vezes. Boa noite, gente, quem tá entrando agora. Deus chama Samuel, acho que 3 vezes. E aí, esse homem de Deus fala para Samuel: Samuel, se você ouvir essa voz de novo, Eli, isso mesmo, obrigado, Rafa. Eli, ele ficou com Eli a vida toda. E aí, ele fala: Samuel, se você ouvir essa voz de novo, fala, eis-me aqui. E aí foi o que aconteceu. O Senhor chamou Samuel de novo e ele falou: eis-me aqui, Senhor. E aí, a partir daí, o Senhor começou a fazer grandes coisas através da vida de Samuel. E aí, Samuel ungiu Saul, que foi rei, né, por muitos e muito tempo em Israel. E aí, depois, exatamente, Eli era o sacerdote. E aí, quando Saul pecou por orgulho e por outras coisas, que aí Deus retirou o Espírito Santo de Saul, ele pede para Samuel ungir o novo rei. E aí começa a nossa live. Então, como eu estava falando para vocês lá no começo, nas outras lives, o Senhor nos deu um coração novo, aí ele falou que a gente tinha que guardar o coração todos os dias da nossa vida. E hoje nós vamos entender o motivo. Porque Deus, aí eu faço uma pergunta. Por que Deus se importa com o nosso coração? Fala aí. Por que Deus se importa com o nosso coração? Eu coloquei aqui, ó. Porque é através do nosso coração que Ele vai nos usar. Ele não nos usa pelo externo. Ele nos usa pelo interno. E isso não está aqui. Então pense nisso. Marca para refletir. Deus nunca vai te usar pelo teu externo, mas sim pelo teu interno, tá? Então vamos lá. Eu coloquei algumas coisas aqui. Enquanto a gente olha para currículo, para aparência, para posição, para seguidores, para reconhecimento. Gente, aqueles que, nós, né, que às vezes queremos fazer as coisas para ser reconhecidos, sem chance. Deus não fica olhando para isso. Deus olha para algo que a gente não consegue ver. Ele olha para o nosso coração, tá? Então, como eu estava falando para vocês, rapidamente o contexto dessa passagem, tá? O rei Saul, ele havia pecado. E aí Deus retirou o espírito dele, o Espírito Santo, né? E deixou ele ao léu, deixou ele com os espíritos malignos. Depois vocês leem essa passagem de Samuel, que é muito interessante, tá? E aí, o Senhor pede para Samuel ir ungir o novo rei. Olha isso. E aí, Samuel foi, em obediência, né? Foi para outra cidade, para a casa de Jessé, aonde lá tinham vários filhos, para ungir o novo rei. O Senhor só falou para ele: vai lá na casa de Jessé, que o rei está lá, tá? Parafraseando aqui, tá? É a tradução Valéria, tá? Muito que bem. Samuel foi, chegou lá. Oi, Jessé, tudo bem? Vim aqui pra gente conversar, fazer ofertas, né, pro Senhor. E eu queria que você chamasse todos os seus filhos aqui. Aí, Jessé foi e chamou todos os filhos dele, né? Colocou todos um do lado do outro. E aí, Samuel, olhando a aparência, assim como nós, né, réis mortais, ele começou por Eliabe. E aí ele viu Eliabe mais forte, mais alto, mais bonito, bem apessoado, né? Aí Samuel pensou: certamente é esse o rei. Deus disse: não, porque eu não olho para a aparência, Samuel. Eu olho para o coração. Não olha para a aparência. Você, eu olho para a aparência, mas o Senhor olha para aquilo que nós carregamos, né? Porque Deus não escolhe como nós escolhemos, né? Eu coloquei aqui, ó, que o reino de Deus não é igual ao reino natural. O reino de Deus é de ponta cabeça, gente. Significa que pra gente subir, a gente tem que descer. A gente tem que descer, a gente tem que mergulhar mais profundo. A gente tem que aumentar o nosso relacionamento.
A gente tem que ter um coração ensinável, um coração contrito. Aleluias! É isso aí. Nós temos que ter um coração acessível, um coração humilde, um coração que se quebranta, um coração que até pode pecar, mas um coração arrependido. E isso ele não encontrou no Eliabe nem nos outros irmãos. E aí, naquela casa tinha um menino que todo mundo, né, mais ou menos, né, as pessoas falam que ele era mirradinho, não era de aparência muito bonita, né? Ele era magrinho, baixinho, era um menino, né? Não era um homem já. Ele estava lá tranquilo, cuidando das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era Davi. E aí Samuel falou: Jessé, não tem mais ninguém, não tem mais nenhum filho, não é nenhum desses. Aí Jessé fala: tem sim, tem Davi. Davi tá lá cuidando das ovelhas, vai lá chamar Davi. Ô gente, Davi não era nem lembrado, Davi era bastardo, Davi era rejeitado, Davi era excluído, Davi não era enxergado. Ninguém enxergava Davi. Chamou todos os filhos, menos Davi. Não vai ser Davi, né? Davi é pequenininho, mirradinho, magrelinho. Não vai ser o Davi. Como assim? Só que Deus já estava olhando para Davi. E aí, quando Davi chega, gente. Quando Davi chega e Samuel vê Davi, aí ele já sente que ele é o rei de Israel. O futuro rei de Israel. E ali Samuel unge Davi e toda a história de Davi começa. E aí tem alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês. Ponto 1, marca aí. Deus procura um coração, não uma aparência. Tem muita coisa que fica repetida, tá, gente? Fica repetitivo, mas é justamente pra gente memorizar e meditar, tá bom? Então vamos lá. Deus procura coração e não a aparência. Nós vivemos tentando sempre parecer espirituais, para que as pessoas nos aprovem, para que a gente impressione Deus. A gente tentando impressionar Deus. A gente não impressiona Deus, não. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo que vai aqui no nosso coração. Por isso que Ele escolhe pelo coração, entendeu? Nós podemos impressionar homens, mas Deus a gente não impressiona. Sabe por quê? Porque Ele conhece todas as nossas intenções. Ele sabe, por detrás de tudo que a gente faz, qual é a nossa real e verdadeira intenção. Ele conhece todos os nossos pensamentos. A palavra dele diz no Salmo 139, se eu não me engano, que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe todinho o que nós vamos falar. Quem é esse Deus, gente? Quem é esse Deus que sabe, antes da gente abrir a boca, a palavra que nós vamos declarar? Aleluias! Esse é o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele conhece quem somos quando ninguém está olhando. Ele sabe quem nós somos quando as luzes apagam, quando você volta para casa depois do seu servir, quando você volta do seu trabalho, quando você volta da sua pregação, quando você volta do seu evangelismo. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe quando ninguém está olhando. Então, por isso que primeiro Ele pede pra gente, Ele nos dá um coração novo. Depois Ele pede pra gente guardar o coração. Ô, gente, sabe por quê? Isso aqui não tá nem aqui. E vambora, tá? Ele pede pra gente guardar o coração porque Ele sabe que a gente pode cair. É muito fácil cair, gente. É muito fácil cair. Porque quando a gente aprende, quando a gente está aprendendo, quando a gente é novo na fé, novo convertido, né?
tudo é brilho, né? A palavra de Deus salta aos nossos olhos. Boa noite, gente. A gente tá no primeiro amor, que a gente nunca saia do primeiro amor, amém? Que a gente fique 10, 15, 20 anos no primeiro amor. Então, o que acontece? A gente precisa guardar o nosso coração, porque as coisas começam a aparecer, a vaidade começa a sobressair, o orgulho começa a falar mais alto. Eita glória, tô pregando. Eita glória, tô servindo na igreja 1000. Eita, já tô fazendo até live. Olha, o Senhor tá usando, hein? Olha, já sou líder de GC, de grupo de crescimento, de célula, né? Eu não sei qual é a tua denominação aqui, tá? Então, o que acontece? O nosso coração começa a ficar vaidoso. E aí a gente tem que começar a parar para pensar. Senhor, aonde está o nosso coração? Senhor, mostra aonde está o meu coração. Sonda-me e guia-me pelo caminho eterno. Por isso que Ele conhece quando a gente está sozinho. E a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa ter discernimento de espírito para entender o que é carne e o que não é, para entender quando sai do Espírito, para entender quando é carne, para entender quando é vaidade. Por isso que Ele nos trata, gente. Por isso que Ele trata tanto no secreto. Eu tenho uma frase: o extraordinário começa no secreto. Porque é no secreto que nós vivemos nossos maiores milagres. No secreto a gente vive a maior presença, o maior amor. A gente vive tudo aquilo que a gente não vive aonde a luz dos palcos estão. É no secreto, é aonde ninguém está olhando, só Deus. Então, talvez nós estejamos mais preocupados de manter imagens do que preocupados em cuidar do nosso coração. Você sabe que é possível, muito possível, a gente está até perto de Deus, mas está muito longe dele dentro, entendeu? Você pode estar perto externamente, mas longe no coração. Então o que eu tenho para falar para você: por que Deus não ungiu Eliabe? Por que Deus não ungiu os outros 5 ou 6 irmãos? Porque Deus, Ele não unge aparência. Ele não unge performance. Olha isso, que lindo. Ele unge a partir do nosso coração. Coisa mais linda. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tá aqui hoje, se você tá buscando a Deus, se você se sentiu tocado, tocada de alguma forma a conhecer esse Deus mais profundamente, você está correndo um sério risco de ser usado por Deus. Olha que coisa mais linda. Ô, gente, olha. Deus dos improváveis, Deus dos impossíveis. Vocês não têm noção. Ponto 2, vamos lá. O coração é que determina até onde Deus pode nos levar. Já falei da sequência. Ele dá o coração, Ele guarda. E agora a gente entende o porquê dele mandar guardar. Porque o coração é o lugar onde Deus trabalha antes dele nos colocar diante das pessoas. Eu já falei tudo isso aí acima, agora eu só tô lendo para vocês. Primeiro ele trabalha no secreto. Primeiro ele trabalha no íntimo. Primeiro ele apara as arestas. Primeiro ele apara os ramos. Primeiro ele limpa toda a sujeira. Aí depois ele começa a organizar todas as coisas no lugar. Porque o coração é o lugar onde Deus trabalha, antes de nos colocar diante de outras pessoas. Olha que coisa linda. Boa noite, gente. Chegando agora. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, viu? Antes de Deus te promover, Ele vai te tratar. Então Ele nunca vai te colocar à frente de alguma coisa antes de tratar você, antes de tratar seu coração. Antes do palco, existe o secreto, existe choro, existe madrugadas de oração,
Existe. Por quê, Senhor? Por quê? Por que você está fazendo isso? Por que você está arrancando isso de mim? Por que eu não posso controlar isso? Por que eu não posso ir por esse lado? É isso. Antes do palco existe o secreto. E é lá no secreto onde tudo dói. Mas dói, viu, gente? Dói. Dói, dói, dói na alma ser tratado. Mas é assim que precisa ser. É assim que precisa ser. Ele não pode usar a gente com todas as nossas mazelas, com todos os nossos traumas. Ele não pode. Ele tem que nos tratar. Ele tem que nos curar. Ele tem que fechar as trincas. Ele não pode usar um vaso quebrado. Eu falei isso para vocês a semana passada. Ele precisa primeiro transformar o vaso. O vaso, quando tá lá na roca do oleiro e ele vai fazendo o vaso, aí às vezes não acontece aquele negócio, vocês já viram fazendo vaso de barro? Acontece alguma coisa, o vaso vai e coisa tudo, a argila, tá lá aquele monte de massa, aí ele vai e começa tudo de novo. Ele não vai usar você todo amassado. Ele não vai usar você toda amassada. Eita glória! Aleluias! Eu creio que ele esteja falando com alguém aqui, gente. Ele não vai te usar quebrado ou amassado. Ele vai te colocar na mesa dele, sabe? E ele vai te transformar. Ele vai te dar forma. Ele vai formar você num lindo vaso. E aí, quando o vaso tá todo formado, sem nenhuma trinca, nenhum furo, aí ele começa a encher. Aí ele começa a encher. E aí você vai ser usado. Aí ele vai começar a colocar palavras na sua boca. E aí, diante disso, não vai ficar em você. Começa em você, mas nunca termina em você. Pega isso. Pega isso. Para todas vocês que estão aqui. Comece em você, mas não termine em você. Amém. Deus não escolheu Davi porque ele seria fiel. Porque Davi pecou e pecou muito. Quem conhece a história sabe. Quem não conhece vai ler. É uma história linda, tá? Deus escolheu Davi porque Davi já cultivava um coração voltado para Deus. Um aprendizado precioso que nós temos com Davi aqui, ó. Ele desenvolveu uma intimidade com Deus no secreto, que é o que eu já falei aqui para vocês. O Senhor aprovou ele em pequenas responsabilidades. Ele pastoreava ovelhas, né? Ele fazia várias coisas, eu até marquei aqui, vou passar para vocês. E aí o Senhor ungiu Davi e mais tarde ele se transformou rei de Israel, né? Então muitas vezes a gente pede para Deus, Senhor, me usa. Mas Deus me pergunta e pergunta para você hoje, posso confiar no seu coração? Senhor, me usa. Valéria, posso confiar no seu coração? Faz essa pergunta para Deus hoje. Senhor, me usa. E Ele vai te perguntar, mas eu posso já confiar no seu coração? Fica essa pergunta. Queremos crescer espiritualmente, mas será que nosso coração cresce junto? Nosso coração está crescendo? Ponto 3. Deus, hoje, em 2026, Ele continua procurando corações. Quem tem o coração aí disponível para Deus? Coloca aí a mãozinha para cima, acena para mim. Quem aí tem o coração rendido? Quem aí quer ser transformado? Quem aí quer um coração novo para ser usado? Fala para mim. O Senhor não procura os mais famosos. Ele não procura os mais fortes, os mais bonitos e os mais inteligentes, assim como Samuel achou que seria Eliabe, né? Ele procura pessoas que digam a ele, que falem para ele, Senhor, o meu coração é seu. O meu coração é seu, Senhor. O meu coração é seu. E continua sendo assim até hoje, gente. É isso aí, Ti, Rafa. O meu coração é seu, Deus. Talvez você pense, eu sou muito falho, eu sou muito falha. Meu coração não tá bom. Meu coração tá todo quebrado.
Eu sou muito pecador, muito pecadora. Mas a boa notícia, gente, a boa notícia para mim e para você é que Deus, Ele é especialista em restaurar corações, viu? Foi Ele que prometeu dar um coração novo. Foi Ele que ensinou a gente a guardar. E é Ele que vai nos usar depois de termos sido transformados por Ele, né? O nosso passado não impede que o Senhor nos use. Olha que lindo isso. O nosso passado não impede que o Senhor nos use. E um coração rendido abre espaço para que Deus entre e faça algo novo. Lindo demais, né? Eu estava falando para vocês de Davi, né? E eu acho que eu falei no começo, Davi, ele já tinha sido escolhido por Deus, porque Davi, ele obedeceu, ele cuidava das ovelhas, ele já estava sendo tratado, cuidando das ovelhas do pai. Sabe o que Davi fazia? Tinha vida no secreto. Ele tocava harpa e ele cantava louvores a Deus. Ele declamou a maioria dos salmos, mesmo antes de ser colocado no trono. Davi, ele tinha o coração que Deus procurava. E Deus, ele já foi no seu futuro e voltou. Ele sabia que ele podia usar Davi. E Davi, na Bíblia, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo assassinado e ter traído, né, o seu servo. Ele traiu, né, com a Batseba, né? Teve um filho com ela, esse filho morreu. E ele se quebrantou, ele se arrependeu, ele chorou. Ele tinha um coração rendido, contrito. E vocês acham que o Senhor não sabia? Agora fala pra mim. Ai, gente, é muito lindo, né? Vocês não sabiam. Vocês não imaginam que Deus já tinha ido no futuro e voltado? Que Deus sabia que Davi ia fazer tudo isso? Que Davi ia pecar? Só que ele sabia que ele podia confiar em Davi. Porque Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Ensinável, contrito, rendido, um coração arrependido e amava a Deus. Ô, gente, não é possível que a gente não tenha uma dessas, como fala? Que a gente não tenha, né? Qualidades, né? Coração ensinável, coração reto, coração arrependido e que ame a Deus. Aí nós podemos ser usados por Deus, não podemos? E é assim que funciona. E é assim, sempre vai ser assim. Agora eu falo para vocês, se hoje Deus olhasse para o nosso coração, o que Ele encontraria? Fala para mim, o que Ele encontraria? O meu coração ainda precisa de muito, viu? Meu coração precisa de muito cuidado. Meu coração precisa de muita restauração, todos os dias. Qualidades. Obrigada, Rafa. Rafa, não falte mais. Eu vou precisar de você em todas as lives. Todas as palavras que eu precisei, você me mandou aqui. Muito obrigada. Tá convocada, hein? E é isso mesmo, qualidades. Nós temos, não temos? Claro que temos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós fomos tocados. Por isso que o Senhor nos escolheu. Por isso que o Senhor está cuidando. Por isso que o Senhor está tratando. Por isso que o Senhor está restaurando. Para nos usar. Você ri, né? Não responde para mim, não. Responde para Deus mais tarde. O que Ele vai encontrar? O que Ele encontraria no seu coração? Peça a Ele que revele aquilo que precisa ser tratado, tá? E entregue novamente seu coração a Ele hoje. Entrega. Senhor, eu entrego o meu coração para o Senhor cuidar. Entra no meu coração e não sai nunca mais.
Eu me arrependo de todos os meus pecados. Apaga o meu passado e faz novas todas as coisas. Eu creio que Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida e não há outro Deus. Irmão, irmã, eu creio que a partir dessa oração, o Senhor vai fazer grandes coisas através do seu coração e no seu coração. Sabe por quê? Deus procura homens e mulheres cujo o coração pertence ou queira pertencer somente a Ele. Nada de santos, nada de ídolos, idolatria. Ele é ciumento, já falei para vocês. Ele quer o coração de vocês, o meu, mas só para Ele. Ele não divide o coração com ninguém. Glória a Deus, aleluias, né? E antes da gente orar, Deus não usa quem parece pronto. Olha isso. Deus não usa quem parece pronto. Deus usa quem tem um coração entregue e ensinável. E aí? Quem tem um coração entregue e ensinável hoje? Sabe o que me deu vontade de fazer? Colocar um louvor aqui, rapidinho. Deixa eu encontrar ele aqui, ó. Rapidinho, rapidinho. Segura aí porque vocês vão gostar. Esse louvor mexe comigo a minha vida toda, desde a minha conversão. E é justamente sobre isso que a gente falou hoje. Quer ver? Aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Presta atenção. Presta atenção. Vamos louvar? A gente não louvou em nenhuma live. Vamos louvar? Vocês têm mais 5 minutos? Quem me aguenta aí mais 5 minutos? Fala aí pra mim. Vamos louvar um minutinho? E depois a gente vai orar e ainda vai profetizar sobre o nosso mês de julho. Tá? Bora? Quem topa? Então vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Estão ouvindo? Glória a Deus. Só você é digno de receber. Canta pra Ele. Declara pra Ele. Declara pra Ele. Vai. Entrega o coração pra Ele hoje. Vamos lá? Aos seus pés estou, pra render tudo o que sou a ti, tudo que eu tiver. Entrega pra Ele agora, vai. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. Vamos entregar? Vamos lá? Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Ele te perdoa hoje. Ele te perdoa hoje. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti, Jesus. Derrama diante dele. Se derrama diante dele. Quebra o vaso agora. Quebra o vaso agora onde você está. Deixa ele na mesa restaurar seu vaso quebrado. Entrega seu coração para ele restaurar. Deixa ele transformar seu coração. Aos pés do meu amado. Ele só quer isso. Ele só quer isso. Ele quer que você se derrame nos pés dele. Deus, Ele não pede o seu dinheiro. Ele não pede as suas coisas materiais.
Ele pede o seu amor. Ele pede o seu coração. E hoje, Ele está pedindo, me entrega o seu coração. Porque eu quero te usar assim como eu usei Davi. Você quer ser usado como Davi? Entrega seu coração. Entrega o seu coração. Aleluia, gente. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Ele te perdoa hoje. Todos os meus tesouros. Derrama. Vamos, derrama. Mais uma vez agora, vai. Vamos lá. Eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aleluias. Senhor, nós te entregamos tudo hoje, Pai. Senhor, nós estamos aqui hoje rendidos aos seus pés, Pai. Não é sobre essa live, não somos sobre nós que estamos aqui, Senhor. Mas te entregamos hoje, Pai, o nosso vaso. Nós te entregamos hoje, Pai, o nosso coração. Pai, nos ensine a ter um coração reto, a ter um coração ensinável, a ter um coração rendido a Ti, Jesus. Nos ensina, Pai, a ter esse coração que o Senhor deseja em nós, para que nós possamos ser usados assim como o Senhor usou Davi, Pai. Para que nós possamos ser usados como o Senhor usou os profetas, como o Senhor usou os discípulos, como o Senhor usou Paulo, Pai. Que nós possamos ser usados, Pai, para levar o Teu nome e a Tua palavra a quem quer que seja, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, transformar e curar o nosso coração de uma forma sobrenatural e grandiosa, para que nós não voltemos mais, Pai, para aquele altar de idolatria, julgamentos, palavras, orgulho, vaidade e egoísmo. Trata, Pai, o nosso coração, para que nós possamos ser sensíveis à Sua palavra, para que nós possamos ser amáveis, para que nós possamos amar aos nossos irmãos como a nós mesmos, para que nós possamos ter um coração arrependido, para que nós possamos, Pai, possamos ser usados na Tua palavra, no Teu reino, para que nós possamos levar, Pai, o Teu amor, para que nós possamos ser a Bíblia que as pessoas nunca leram, Senhor. Nós entregamos aqui hoje o nosso coração. E nós entendemos, Pai, que nós precisamos clamar por um coração novo, arrancar o coração de pedra, que nós precisamos e devemos guardar o nosso coração dos atritos do mundo natural. E que nós precisamos, Pai, ser sensíveis, ter um coração ensinável, para que o Senhor possa, através desse coração novo, transformar a nossa vida e transformar todos ao nosso redor. Pai, nós oramos e nós declaramos pelo nosso mês de julho, 1º de julho de 2026, e até aqui nos ajudou o Senhor. Para Deus, nada é impossível e tudo é possível àquele que crê. Agora é contigo, irmão. Declara daí que eu declaro daqui. Tudo que você quer viver nesse mês de julho. Sabe por quê? A nossa língua tem o poder de vida e de morte. A gente come do fruto que a gente declara. Então hoje, em concordância com todos esses nossos irmãos, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, um mês de julho cheio de bênçãos de Deus. Um mês de julho cheio de transbordo. Um mês de julho de graça, de sinais, de milagres e maravilhas. Um mês de julho de azeite fresco, de vinho novo. Um mês de julho de cura
cura sobrenatural, da ponta da cabeça até a planta dos pés. Um mês de julho onde não possamos mais ser o mesmo. Um mês de julho de provisão no seu trabalho, na sua empresa. Um mês de julho onde não haverá falta. Um mês de julho onde haverá luz e não trevas, vida e não morte. Senhor, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus as nossas portas sendo seladas pelo sangue do Cordeiro de Deus. O nosso trabalho, a nossa mente, a nossa família, selados e protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui para declarar em concordância, Pai, um mês de julho como nunca visto antes, em todas as áreas da nossa vida. Nós repreendemos espírito de morte, espírito de mentira, espírito de medo. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo ataque, toda seta. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo aquilo que o inimigo manda para nos paralisar. Nós declaramos e profetizamos que esse mês de julho será um mês de degraus alcançados. Nós vamos correr e não vamos cansar. Nós vamos ser usados, nós vamos ser tratados, nós vamos avançar 30, 60, 100 vezes mais, porque aquele que cuida de nós, ele não dorme. Se você precisar, eleve os seus olhos para os montes e declare: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmão, hoje eu declaro um mês de julho abundante de cura, de luz, proteção e livramentos na minha casa, na minha vida, na tua casa, na tua família, nos meus negócios e nos seus negócios. Em concordância, nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Coloca um amém aí para você concordar e receber no nome de Jesus. Eita glória, gente. Nós passamos 15 minutos. Olha isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Ô, gente, faz tempo que é para eu mostrar para vocês e eu não mostrei ainda, tá? Esse aqui é um devocional, ó, secreto com Deus. Eu recebi 3 palavras do Senhor no final do ano. 3 palavras fortes que eu pedi para Ele no final do ano para eu caminhar em 2026. E Ele me deu 3 palavras. E através dessas 3 palavras eu falei: eu não vou caminhar sozinha. Eu vou caminhar com os meus irmãos. E aí eu desenvolvi um devocional de 21 dias, tá? Ele é gratuito, é um PDF. Eu envio para vocês. Quem quiser, é só me chamar no direct depois que eu envio para vocês, tá bom? Para vocês fazerem. É 21 dias de propósito e oração, focado no foco, na constância e na determinação. 3 palavras que o Senhor liberou para mim agora no ano de 2026. Edificou a minha vida. E por isso que eu falei: Senhor, eu vou levar para outras pessoas também. Então aproveita, pede que eu mando para vocês. Se vocês quiserem impresso, eu posso mandar para vocês pelo correio, né? Eu levo para vocês, aí eu só cobro mesmo a impressão, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Eu vou pedir para Deus agora para quarta-feira, a próxima passagem, a próxima live. Eu já sei qual que é o tema e agora eu vou buscar a palavra e o desenvolvimento pra gente ir junto nessa caminhada. Amo a vida de vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Até quarta-feira. Beijo, beijo.